Boa noite, pessoal. Essa aqui é a primeira videoaula que eu estou gravando sobre o assunto de álgebra linear. E aí vocês lembram que a gente não teve tempo suficiente para debater o conteúdo, e aí eu resolvi adiantar parte dele, né, para a gente não perder totalmente, atrasar o cronograma planejado da gente. E aí eu queria falar sobre espaço vetorial e alguma coisa possivelmente sobre subespaço nessa videoaula, né? O objetivo é que ela seja curta, né, e que seja o conteúdo apresentado de uma forma bem objetiva. Então, bem, a primeira aula do curso, né, de conteúdo, a gente teve um encontro para a gente debater como seria a estrutura e etc. Já está tudo estabelecido, e aí vocês podem observar aí na apresentação, né, que o tema dessa primeira aula e dessa primeira semana é espaços vetoriais, né, e subespaços vetoriais também. Bem, a gente vai começar com uma breve introdução sobre alguns conceitos de álgebra linear, algo que eu já falei naquele nosso primeiro encontro, e aí a gente já entra no conteúdo de álgebra linear, né, de espaços vetoriais. Vejam, vocês podem ler também a apresentação depois, aí eu vou falar brevemente, né, algumas coisas que eu escrevi aí, basicamente, mas a introdução, né, a criação da estrutura de álgebra linear e do conjunto, que é espaços vetoriais, que é a ferramenta básica, o objeto, melhor dizendo, básico da álgebra linear, foi introduzida conceitualmente e axiomaticamente por Joseph Peano. Joseph Peano, que é um matemático bem conhecido pelas contribuições que ele tem na teoria dos conjuntos, certo? Ele teve essa contribuição. Ele percebeu o seguinte, que determinados conjuntos, determinadas transformações, que eram conhecidas como transformações lineares, muito parecido com aquelas funções lineares que a gente estuda até no ensino básico, elas tinham propriedades legais se o conjunto, o domínio dela, tivesse algumas propriedades que ele caracterizou, né, que ele padronizou chamar, ele e todo mundo, né, até hoje adota essa nomenclatura, de espaços vetoriais. Bastaria que o conjunto satisfizesse algumas propriedades, a gente vai ver que ele precisa ter um conceito de soma de vetores e um conceito de um produto escalar com vetor. E aí essas transformações poderiam ser estudadas de forma mais simplificada e compreendidas também se a gente tivesse essa caracterização primeira dos conjuntos. Bem, o interessante da álgebra linear é que ela se aplica a muitos contextos, né? Para citar alguns contextos, além de na matemática ela ser uma área coesa, né? Uma área autocontida, ela foi usada, por exemplo, quando a gente faz pesquisa no Google. Os primeiros algoritmos do Google baseou-se em alguns conceitos de álgebra linear, certo? A gente construiu uma matriz de informação, é um assunto bem à parte do que a gente vai ver aqui, né? A gente não vai focar nisso. Nossos espaços vetoriais normalmente vão ser espaços vetoriais RNs, né? Ou seja, espaços euclidianos generalizados, mas é interessante ver como conceitos de álgebra linear se relacionam com até áreas da informática, né? Não é o único exemplo, tem muitos outros exemplos. Por exemplo, a álgebra linear em corpos finitos, né, que são, enfim, um tipo específico de corpo, certo? Essa álgebra linear possibilitou que a gente construísse uma teoria muito bonita, inclusive eu acho muito bonita, que é a teoria dos códigos corretores de erros, né? Através disso a gente consegue criar um alfabeto, digamos assim. Com esse alfabeto a gente consegue transmitir dados, informações, e, enfim, mesmo que haja algum dano, alguma perda, alguma interferência no meio do caminho, você consegue recuperar isso usando noções de transformações lineares, de espaços vetoriais e tudo mais. Subespaços vetoriais é uma área bastante interessante, certo? Aí, por exemplo, se você vê um CD, né, ele é gravado, os dados deles de uma forma usando essa ideia de códigos corretores de erros, e aí o que acontece? Você arranha o CD, e não é um arranhado geral, mas é um arranhado local. Você, por toda a programação que você faz por trás, você consegue ignorar aqueles erros, né? Na verdade,
o código vai corrigir os erros e vai te devolver a informação original, certo? Isso, claro, com as limitações de quantos erros existem. Mas como os meios de transmissão e você também não costuma arranhar demais o CD, essa interferência controlada, você consegue sempre recuperar uma boa qualidade. Assim como a transmissão de sinal digital, por exemplo, a gente passou no Brasil há alguns anos a usar a transmissão de sinal digital. E a grande vantagem da transmissão de sinal digital, que usa essa álgebra linear específica, é que a captação analógica, o sinal, tivesse interferência ou não, enfim, tinha uns filtros analógicos dentro dele que tentava limpar um pouco a imagem, e você também podia melhorar a antena para ter uma recepção melhor, mas estava limitado a, por exemplo, um liquidificador. A mãe ligava o liquidificador na cozinha, dava uma interferência, né? Vocês devem, enfim, embora jovens, acho que vocês já tiveram essa experiência. Tinha uma pequena interferência, né, elétrica, e aí isso atrapalhava a qualidade do sinal, né? Como atrapalhava a qualidade do sinal, a recepção acabava tendo aqueles fantasmas. E aí, com o código digital, pode haver até o mesmo número, né? Porque a tecnologia de transmissão não mudou tanto, mas pode haver, inclusive, o mesmo número de interferência. O software, né, e esse uso da álgebra linear consegue contornar o problema, certo? Por aí vai. E aí a gente vai para o primeiro conceito, né, que a gente vai apresentar, que é o conceito de espaço vetorial, né? Bem, o espaço vetorial, como eu disse, vai ser em geral o domínio de interesse da gente, né? Ou seja, o objeto. Quando a gente falar em funções aqui em álgebra linear, a gente está pensando que o conjunto domínio e o conjunto imagem sempre vão ser desse tipo, o espaço vetorial. E o que ele tem de especial? Bem, ele tem de especial que, enfim, um conjunto qualquer, não necessariamente ele tem uma estrutura de soma, né? Uma estrutura aditiva. Por exemplo, se você pensa num conjunto bem... tipo o conjunto de times do futebol brasileiro. Foi um exemplo até que eu dei na aula que passou, né, no nosso encontro presencial. O conjunto de times de futebol brasileiro é um conjunto, né, definido de forma ingênua, né, como um conjunto, mas ele não admite uma estrutura nem de soma, nem de produto. Você não tem uma noção de o que é somado aos clubes brasileiros. Não faz sentido. Ou o que é multiplicar um clube brasileiro por um número. Não faz sentido, né? Então, por exemplo, em muitas funções, não faria sentido, né? Embora você possa, por exemplo, definir uma relação funcional, por exemplo, entre clubes brasileiros e títulos nacionais, né? Se você pega o conjunto de clubes brasileiros, isso é o domínio da função. Os títulos nacionais, né, a gente poderia fazer o seguinte: como é o número de títulos nacionais, a gente poderia pensar como um conjunto dos naturais, né? Enfim, porque o clube vai ter algum número natural ali como número de títulos nacionais de 0 a infinito. Lógico que o infinito não vem ao caso de acontecer, mas a gente tem essa margem aí. Então, o que acontece? Você pode pegar cada clube e fazer uma relação funcional associando ela ao número de títulos. Então, por exemplo, a gente pode pegar qualquer clube e aplicar essa relação funcional e chegar ao número total de clubes. Sendo que o que acontece? As funções que são definidas em espaços vetoriais, ela tem uma propriedade a mais. Porque, por exemplo, a gente pode pegar a soma de dois elementos desse conjunto, certo? Aplicar a função que está definida nesse conjunto aí, que tem uma noção de soma, e leva, né? E leva agora na imagem desse elemento. Sendo que, no exemplo que a gente deu, isso aí não faz muito sentido, né? Pode abstrair de modo geral, inventar uma conceitualização, mas matematicamente não faz muito sentido. Porque, por exemplo, se você pega dois clubes, né,
esses dois clubes agora juntos, eles não são mais um clube do futebol brasileiro. Então a noção de soma não está definida. E aí também a gente não pode associar a imagem, essa soma de clubes. Mas, felizmente, né, na maioria dos objetos que a gente vai estudar aqui, eles gozam de algumas propriedades legais, né, que a gente vai explorar com o tempo. Então, aqui, ó, primeiro, a gente tem algumas propriedades que vão definir o espaço vetorial, né? E são propriedades que a gente até tem na cabeça como muito intuitivas, né, para a maioria dos conjuntos, embora, como eu acabei de citar, existem conjuntos que não satisfazem essas propriedades. Por exemplo, a comutatividade da soma, né, ou seja, somar vetores, não importa quem você coloca na frente, né, o resultado da soma sempre vai ser igual. Associatividade, ora, se você está somando 3 vetores, você sabe que você vai ter que somar, fazer a soma 2 em 2, né? Então, tanto faz se você soma os 2 primeiros, os 2 últimos, para depois finalizar a soma. O resultado sempre vai ser o mesmo. A multiplicação por escalar, a mesma lógica. Tanto faz se você, enfim, você tem 2 escalares no caso, né, que estão multiplicando o vetor. Tanto faz se você multiplica aqueles 2 escalares primeiros entre si e depois multiplica pelo vetor, ou se você escolhe pegar um daqueles escalares, multiplicar por e depois multiplicar pelo outro. Outra propriedade associativa, né? Ou seja, é interessante que valham essas propriedades porque a compatibilidade, né, independente de como fulaninho ou beltraninho for fazer a conta, ele sempre tem a segurança de que, por ser associativo, o resultado final vai ser igual, certo? A existência do vetor nulo, enfim, né, todo espaço vetorial ele tem um vetor nulo, certo? Em que, se você pega ele e soma com qualquer outro vetor do conjunto, ele resulta no próprio vetor, né? Ele não altera aquele vetor, ele é o vetor nulo, aquele que a gente soma e não modifica o valor original. Bem, o inverso aditivo, ele é aquele vetor, né? Por exemplo, se a gente tem um vetor qualquer V, esse vetor aditivo, que a gente normalmente representa por menos V, não por acaso, porque a gente vai ver nos exemplos que normalmente a gente tem o menos, né? Trocando os sinais das entradas, a gente vai ter que esse vai ser, no Rn pelo menos, o exemplo de vetor que é o inverso aditivo. Porém, no caso mais geral, pode não ser tão evidente assim, simplesmente botar um menos na frente. Mas, enfim, por causa de ser comum no Rn, a gente traz isso para o vetor inverso de modo geral. Enfim, qual a propriedade dele? Se a gente pega um vetor qualquer V, né, no espaço, sempre existe um oposto a ele, que eu somo com ele e dá zero. Esse zero aqui é o vetor nulo, certo? Não o escalar nulo. E a distributividade, enfim, parecida com a anterior, certo? Vocês podem ler aí, é tranquilo de entender. E a multiplicação por 1, certo? Se a multiplicação escalar estiver definida aí nos reais, por 1 em particular, ela não pode mudar esse vetor, certo? Quando a gente pegar uma multiplicação escalar qualquer, quando a gente multiplica por 1, ela tem que dar sempre o vetor original. Parecem informações triviais, né? Mas a gente vai ver que quando a gente pega um exemplo qualquer, pode ser que essas propriedades aí não sejam todas verificadas ao mesmo tempo. Mesmo essas que parecem muito triviais, tipo a existência do elemento do vetor nulo, então aqui a multiplicação por 1 vai ser V, porque a gente está acostumado, né? Eu tenho no nosso psicológico o exemplo de espaço vetorial que a gente foi apresentado em geometria analítica, que é o R2 e o R3, mas de modo geral isso não necessariamente é verdade.